Salve, salve, Lucas na voz, e este é o Antigo Mundo Novo, o canal que traz para vocês curiosidades, mistérios e fatos incríveis da história. Hoje vamos falar sobre o terceiro livro da nossa série de livros, e um dos que eu estava mais ansioso para poder falar, o Codex Serafinianus, conhecido como o livro indecifrável que desafia a nossa inteligência. Mas antes de começar, eu tenho que fazer aquela fezinha de sempre e pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo sempre que for possível. E se você quiser e puder apoiar ainda mais e ajudar o crescimento do canal, ajuda a gente lá no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, isso ajuda muito. Obrigado pela ajuda de vocês e vamos ao que interessa. O Codex Serafinianus é um livro ilustrado de quase 400 páginas, que foi criado pelo artista italiano Luigi Serafini entre 1976 e 1978. Para resumir, ele é uma enciclopédia de um mundo imaginário cheio de criaturas bizarras, plantas exóticas, máquinas incompreensíveis e culturas fantásticas. O livro é dividido em 11 capítulos, que abordam temas como zoologia, botânica, mineralogia, física, história, arquitetura e culinária desse universo fictício. Mas o que realmente torna esse livro tão misterioso e intrigante é que ele está escrito em uma língua inventada pelo autor, que até hoje ninguém conseguiu decifrar, e os chamaram de alfabeto serafiniano. Ele é composto de letras maiúsculas e minúsculas, algumas das quais também servem como números. As palavras são escritas da esquerda para a direita em linhas horizontais, mas não seguem nenhuma regra gramatical ou lógica. O autor afirmou que não há nenhum significado por trás da escrita, e que ele queria transmitir a sensação de uma criança que vê um livro que não consegue ler, mas que consegue entender e perceber que faz sentido para os adultos. As ilustrações do livro são coloridas e bem detalhadas, e mostram cenas surreais e absurdas desse mundo imaginário. Por exemplo, há uma fruta que sangra quando é cortada, uma planta que cresce em forma de cadeira e é usada como um casal que se transforma em um crocodilo durante o ato sexual, e muitas outras coisas estranhas e, sinceramente, algumas são bem bizarras. Algumas imagens são reconhecíveis, como mapas ou rostos humanos, mas outras são totalmente abstratas ou simbólicas. O livro tem sido comparado ao manuscrito Voynich, que logo mais irei falar em outro vídeo, que também é um antigo livro ilustrado em uma língua desconhecida, que desafia os estudiosos há séculos. E qual é o conteúdo desse livro? E o que ele nos mostra sobre esse mundo imaginário? Eu vou citar alguns exemplos dos capítulos do Codex Serafinianus, porque senão a gente passaria muito tempo aqui para poder ver todos os capítulos. Então eu puxei alguns que eu achei mais interessantes. Vamos ver a seguir agora. No capítulo de zoologia, encontramos animais de todos os tipos e formas possíveis, desde insetos gigantes a peixes com pernas, passando por híbridos de animais reais e imaginários. Há também animais mecânicos ou biológicos, não há como definir muito bem, que funcionam como veículos ou instrumentos. Um dos animais mais famosos do livro é o rinoceronte invertido, que tem as patas para cima e a cabeça para baixo. E, eu não sei vocês, mas eu não gostaria de encontrar nenhum desses na rua. No capítulo de botânica, vemos plantas exuberantes e variadas, desde flores com olhos a árvores com frutos humanos. Passando por plantas carnívoras ou luminosas, há também plantas que se assemelham a objetos ou construções humanas, como uma planta-cadeira ou uma planta-casa. E eu confesso que eu adoraria ter uma planta-cadeira na minha sala. É muito melhor do que essa cadeira desconfortável que eu estou usando agora para poder gravar isso, de verdade. No capítulo de mineralogia, observamos minerais de cores e formas surpreendentes, desde cristais com rostos a pedras com asas. Será que daí que vem a inspiração do pomo de ouro no quadribol? Essa referência é só para quem assistiu realmente Harry Potter ou gosta.
passando por minerais líquidos, gasosos ou sólidos. Há também minerais que interagem com os seres vivos ou com a luz de formas incomuns. Eu fico imaginando como seria ter uma pedra com asas na minha coleção, de verdade. No capítulo de História, testemunhamos a evolução histórica e cultural desse mundo, desde as origens mitológicas até as civilizações contemporâneas, passando por guerras, revoluções, religiões e artes. Há também referências a personagens históricos reais ou fictícios, como Napoleão, Drácula, Alice e até o Pinóquio. No capítulo de arquitetura, admiramos as construções e as cidades desse mundo, desde casas feitas de ossos ou de bolhas, passando por edifícios que flutuam ou se movem, até cidades subterrâneas ou submarinas. Há também construções que têm vida própria ou que se adaptam ao ambiente, como uma casa cogumelo e uma cidade coral. E no capítulo de culinária, degustamos os pratos e as bebidas desse mundo, desde frutas que explodem na boca, às sopas que falam, passando por bolos que mudam de cor ou de sabor, até bebidas que provocam alucinações ou sonhos. Bom, essas eu já conheço algumas, né? Há também pratos que são feitos com ingredientes inusitados ou proibidos, como carne humana, sangue de dragão ou pó de estrelas. Carne humana ou sangue de dragão é completamente bizarro, mas eu confesso que eu ficaria curioso para experimentar o pó de estrela, mas no bom sentido, pelo amor de Deus, hein? E olha que esses são apenas alguns exemplos dos capítulos do Codex. Se fosse citar todas as loucuras, ficaria aqui por horas, porque há muito mais coisas incríveis e estranhas para descobrir nesse livro. Que por mais que não consigamos entender a linguagem, entendemos completamente o que foi desenhado. Mas, será que algum dia vamos entender o que ele quer nos dizer? Será que há alguma lógica ou mensagem por trás dessa obra tão enigmática? Ou será que ele é apenas uma expressão da imaginação e da criatividade do autor, como muitos livros de ficção e fantasia que temos nos dias de hoje, né? Bem, essas são perguntas difíceis de responder, pois depende da interpretação de cada leitor. Alguns veem o livro como uma crítica à sociedade moderna e à sua falta de imaginação e criatividade. Outros veem o livro como uma celebração da diversidade e da beleza do mundo natural e cultural. E há também quem veja o livro como uma forma de arte pura e livre de qualquer significado ou intenção. E há quem veja o livro como um desafio intelectual e uma tentativa de decifrar os mistérios da linguagem e da comunicação. E vocês, o que acham? Qual é a sua opinião sobre o Codex Serafinianus? Deixe os seus comentários abaixo aí e vamos debater sobre esse assunto. E para deixar esse vídeo um pouco mais interativo, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o seu capítulo favorito do livro? Zoologia, botânica, mineralogia, física, história, arquitetura ou culinária? Deixem aí sua opinião. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Isso ajuda muito a gente. Espero que vocês tenham aprendido algo novo e interessante para a vida de vocês. Eu sou o Lucas, esse foi o Antigo Mundo Novo. Muito obrigado pela atenção, audiência e paciência de estar aqui até o final desse vídeo e até a próxima.